Irmãos, o momento de adoração ao Senhor, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis. Nós vamos dar continuidade às exposições nesse livro, né? Nas últimas semanas nós paramos e é bom estarmos de volta, é bom continuarmos ouvindo a palavra do Senhor e juntos com esta igreja poder meditar na palavra do Senhor e assim dar continuidade às nossas reflexões em Gênesis. Nós paramos no capítulo 18 de Gênesis e nós vamos voltar para ele, Gênesis capítulo 18, e nós vamos meditar nessa manhã na segunda parte do capítulo, não é? A partir dos versículos 16 até o versículo 33. No primeiro momento nós não faremos toda a leitura, nós leremos do versículo 16 até o versículo 22. E durante o sermão, com a graça do Senhor, nós iremos ler os demais versículos. Mas no primeiro momento, versículos 16 até o versículo 22 do capítulo 18, e assim daremos continuidade às nossas reflexões, nossas exposições nesse capítulo da palavra de Deus. Vamos ler o que nos diz Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor, escute com fé e atenção. Ela nos diz assim: Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua graça, a sua capacitação, que o Deus que é o autor dessa palavra, que o Espírito que inspirou esta palavra, possa nos iluminar nessa manhã, para entendermos o que Ele tem a nos dizer. Oremos ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra. Ela já foi lida algumas vezes nessa manhã, e agora mais uma vez ela foi lida, e nós estamos diante dela dispostos e ansiosos por ouvir a Tua voz e a Tua palavra. A nossa oração, Senhor Deus, o nosso pedido sincero é que o Senhor fale conosco. A nossa oração, ó Deus, é que o Senhor revele o Teu caráter justo na Tua palavra, e que através da Tua justiça, do Deus que é justo e julga toda a terra, nós possamos viver de modo agradável ao Senhor e, especialmente, nós possamos nos voltar a Cristo Jesus, aquele que é a expressão perfeita da justiça de Deus. Essa é a nossa oração, no nome dEle. Amém. Amém. Irmão, se você tem acompanhado as notícias no Brasil ao longo dos últimos meses, quem sabe até os últimos anos, você deve ter percebido que um dos principais tópicos, um dos principais assuntos que tem sido tratado nos noticiários por aí é a respeito da justiça, a respeito do judiciário, a respeito do papel do juiz ou o papel dos juízes. E esse é um assunto complexo em termos políticos e assim por diante, então eu não vou tratar dos detalhes desse assunto, até porque se trata de um sermão e não é uma palestra sobre política ou sobre direito. Mas o que nós temos, irmãos, percebido é que na população, tanto do Brasil como no mundo, não só agora, mas ao longo da história, há sempre uma inquietação a respeito da justiça.
Há sempre uma inquietação a respeito de como a justiça deve proceder, o que é justo, o que é injusto, quais são os limites daquilo que é considerável, aceitável e justo nesse mundo. Será que o criminoso está sendo punido e não inocentado? Será que o inocente não está sendo condenado ao invés de ser justamente inocentado? São questões que sempre fazem parte da história do homem e sempre continuarão fazendo parte da história do homem. E o que nós percebemos, irmãos, é que há no coração do homem um anseio por justiça. Embora esse anseio seja distorcido pelo pecado, e nós veremos isso, mas há de fato um anseio por justiça no coração do homem. O texto que nós lemos nessa manhã, ou que nós começamos a ler nessa manhã, trata sobre a justiça, trata sobre esse anseio e sobre essa necessidade de justiça na terra. O texto dessa manhã representa ou apresenta Deus como o Deus justo, aquele que é o justo juiz de toda a terra. Afinal de contas, é assim que Abraão o chama. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de relembrar aquilo que nós vimos nos últimos capítulos de Gênesis, até porque já faz alguns dias que nós não meditamos nesse livro, então é bom relembrar alguns dos fatos que nós vimos anteriormente. No capítulo 17, irmãos, do livro de Gênesis, nós vimos como Deus confirma a sua aliança com Abraão. Deus renova as suas promessas com Abraão, promete novamente uma terra, promete novamente uma descendência, promete que Abraão vai ser novamente bênção para todas as nações da terra. E Deus então chama ou diz que Abraão seria pai de multidão. Além disso, no capítulo 17, Deus adicionou às suas promessas um sinal. Deus deu a Abraão um sinal, o sinal da circuncisão, como um selo das suas promessas, como uma garantia de que tanto Abraão como a sua descendência eram de fato alvos das promessas e do plano glorioso de salvação de Deus. O que nós aprendemos então, irmãos, é que na aliança de Deus nós recebemos promessas, nós recebemos uma nova identidade, nós recebemos um sinal, nós recebemos um selo. Na segunda parte do capítulo 17, nós vimos como Deus continua desenvolvendo a sua aliança com Abraão, mas agora ele olha especificamente para Sara, a esposa de Abraão. Nós vimos como Abraão e Sara tentaram, de forma equivocada, providenciar um filho para si mesmo, quando Sara disse para Abraão deitar com a sua serva chamada Agar. Desse relacionamento nasceu um filho chamado Ismael, mas Deus faz questão de dizer a Abraão que Ismael não era o filho da promessa e que Agar não era a mulher que gestaria o descendente prometido. Pelo contrário, Deus anuncia a Abraão que ele abençoaria Sara, a sua esposa, e que através dela ele cumpriria as suas promessas. Nós chegamos então ao início do capítulo 18 de Gênesis, quando Deus visita mais uma vez Abraão e Sara com o mesmo propósito, garantir o cumprimento das suas promessas, falando diretamente para Abraão e para Sara a respeito delas. E nós vimos que essa visita foi um pouco inusitada, afinal de contas, foram 3 visitantes até a Abraão. Nós naquele momento já adiantamos quem se tratava esses visitantes. E hoje nós vamos ver um pouco melhor quem eram eles. Mas nós já adiantamos que se tratava do próprio Senhor, que estava visitando Abraão, e de 2 dos seus anjos. Esses anjos hoje vão seguir para Sodoma e Gomorra, vão continuar a sua viagem, enquanto o Senhor permanece com Abraão. A verdade então é que Abraão recebeu 3 visitantes, o próprio Senhor, 2 anjos, e nessa visita Deus anunciou a Abraão e a Sara que eles seriam, então, pais de multidões, mesmo já estando em idade muito avançada. Nós vimos que Sara riu, nós vimos que Sara duvidou em seu coração, mas mesmo assim, Deus continuou com seu propósito de abençoar as nações da terra através do descendente que aquela mulher idosa chamada Sara iria conceber, iria receber. O que nós vamos ver então, irmãos, agora na segunda parte do capítulo 18 é uma mudança de tema bem interessante nesse capítulo. Se na primeira parte do capítulo Deus está tratando com Abraão, tratando com Sara a respeito das suas promessas, na segunda parte do capítulo os 2 visitantes, os 2 anjos seguem para Sodoma e Gomorra, e o nosso foco então deixa um pouco de ser as promessas feitas a Abraão
e passa a ser agora o julgamento de Deus ou o juízo de Deus sobre essas cidades. Nós vamos ver que se tratavam de mais cidades, né? Eram 5 cidades, mas claramente Sodoma e Gomorra representam as demais. O que nós vamos ver então é que os visitantes, os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra, mas o Senhor fica para conversar com Abraão. E nesse diálogo com Abraão, nós vamos ver uma espécie de negociação, quando Deus então ouve a intercessão de Abraão pelos justos que poderiam habitar naquela cidade. O propósito de Deus, irmãos, de trazer julgamento sobre Sodoma e Gomorra, juntamente com essa intercessão de Abraão pelos justos naquela cidade, nos ensinará nessa manhã que o Senhor é o justo juiz de toda a terra. Esse será o nosso assunto nessa manhã. O Senhor é o justo juiz de toda a terra. Nós vamos ver isso pelo menos em 2 momentos. Nós veremos que Deus, como justo juiz, ele observa a maldade que se faz na terra. E depois, de fato, nós vamos ver que Deus julga essa maldade. Mas o primeiro ponto que nós precisamos compreender nessa manhã é que, como justo juiz, o Senhor observa cuidadosamente a maldade que se faz na terra. Veja que depois de terem sido recebidos por Abraão, como já falei, os visitantes seguem para Sodoma e Gomorra, e é interessante que antes de mostrar a chegada deles ao destino, Gênesis revela os propósitos de Deus em relação a essas cidades, em relação ao seu servo Abraão. Observe que Abraão, no versículo 16, ele encaminha os seus visitantes para o segmento da viagem. Nós vimos que Abraão é um anfitrião perfeito. Esses visitantes chegaram, Abraão deu uma excelente refeição para eles, e depois que eles comeram, depois que eles já refizeram as suas forças, Abraão então os despede, os encaminha para que eles possam seguir então a viagem. E é nesse momento então, no versículo 17, que há uma quebra na narrativa aqui, quando nós podemos ouvir os pensamentos de Deus, e é interessante isso, né? Moisés, no versículo 17, ele nos mostra não simplesmente o diálogo entre Deus e Abraão, mas ele mostra a própria intenção de Deus, ou os pensamentos de Deus naquele momento, quando no versículo 17, o texto nos diz, ou o Senhor pensou, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Irmãos, observe que dos versículos 17 até o versículo 19, nós podemos ver a intenção de Deus, ou os propósitos de Deus em relação a Abraão e aquilo que ele irá fazer em Sodoma e Gomorra. E perceba que Abraão, irmãos, aqui é descrito como profeta de Deus. É verdade que é somente no capítulo 21, quando Abraão volta ao Egito, que nós vamos ouvir claramente que Abraão era profeta. Mas até o momento, mesmo sem essa declaração, nós já podemos entender que Abraão é um profeta de Deus. E por ser profeta de Deus e por ser o servo escolhido de Deus para abençoar todas as nações da terra, Deus faz questão de revelar a Abraão aquilo que ele irá fazer. Isso não era apenas para o seu bem, note isso. A revelação de Deus para Abraão a respeito daquilo que iria acontecer também era para o bem de todos os seus descendentes. Observe que quando Deus fala com Abraão, ele leva as suas promessas em consideração. Se você observar o versículo 18 novamente, você pode observar as promessas sendo repetidas novamente. Abraão seria uma grande e poderosa nação. As nações da terra seriam abençoadas através dele. Ele foi escolhido por Deus. Deus então se lembra das promessas que foram feitas. Deus se lembra do papel de Abraão como profeta. Deus se lembra do papel de Abraão como aquele que foi escolhido para abençoar todas as nações da terra. E então Deus decide, eu irei revelar a Abraão os meus propósitos para aquelas cidades, para Sodoma e Gomorra. Mas perceba também, irmãos, que Deus não está levando em consideração somente Abraão, mas Deus leva em consideração toda a sua descendência. Afinal de contas, Deus diz,
porque eu escolhi Abraão com qual propósito? No versículo 19, para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Interessante que nas palavras de João Calvino ele vai dizer, o significado claro desse versículo é que Abraão foi informado do plano de Deus, porque ele deveria agir como um bom pai e ensinar a sua família. Em outras palavras, Deus revelou a Abraão o seu propósito aqui para que ele pudesse ensinar os seus filhos e os seus filhos ensinariam aos seus netos e assim por diante, passando de geração em geração a justiça de Deus e a bondade de Deus. E primeiro nós devemos perceber que se nós estamos lendo esta palavra hoje, se nós estamos lendo esse capítulo hoje, é porque exatamente isso se cumpriu. Porque Deus revelou seus planos a Abraão, e Abraão revelou a sua descendência, e a sua descendência continuou revelando isso de geração em geração, que essa justiça de Deus foi revelada a nós nessa manhã. E dessa maneira, irmãos, nós devemos entender que Abraão foi informado da destruição de Sodoma e Gomorra, não só por sua causa, mas como um ato de bondade, Calvino vai usar essas palavras, como um ato de bondade para com todos os seus descendentes. E perceba, irmãos, quando Deus revela então a Abraão o que está acontecendo, Deus não está levando apenas Abraão em consideração, Deus está nos levando em consideração, levando eu e você em consideração. Porque quando Deus então revela a Abraão o que irá acontecer e revela a sua justiça a Abraão, é para que essa justiça passe de geração em geração e chegue até nós. Para que nós, descendentes de Abraão, possamos conhecer a justiça de Deus como Abraão conheceu. O que acontece aqui, o que foi revelado em Gênesis 18, irmãos, foi cuidadosamente revelado por Deus, não só a Abraão, mas para toda a sua descendência, para que eu e você possamos conhecer o Deus que é justo e que julga toda a terra. Abraão e toda a sua descendência, irmãos, deveriam se lembrar do Deus que fez a aliança e lembrar que o Deus que fez a aliança é justo. A verdade, irmãos, é que todos nós devemos nos lembrar que Deus, o nosso Deus, o Deus da aliança, é justo. E por isso nós devemos guardar todos os seus caminhos e praticar a justiça. Veja que esse é o propósito, né? Abraão deveria conhecer a justiça de Deus e revelar essa justiça à sua descendência, para que a sua descendência pudesse guardar os caminhos de Deus, guardar a justiça e o juízo, praticar o que é justo e bom. E esse é o propósito, irmãos, de nós conhecermos a justiça de Deus. Um dos usos da lei de Deus, um dos usos da justiça de Deus é de fato a nossa santificação. Nós conhecemos a lei de Deus, nós conhecemos que Deus é justo para que nós possamos fazer justiça como Ele faz, para que nós possamos praticar o que é justo e bom como Ele de fato pratica. Quando nós olhamos, irmãos, os mandamentos de Deus, nós percebemos que os mandamentos de Deus são muito mais do que aquela obediência direta que muitas vezes nós já ouvimos ou até mesmo ensinamos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Nós fazemos, irmãos, aquilo que é justo e bom porque a justiça faz parte do próprio caráter de Deus. Na verdade, o caráter de Deus é justo, a justiça é um dos atributos de Deus. Deus é justo e porque Ele é justo, nós somos chamados a praticar aquilo que é correto, justo e bom. Por isso, se nos seus negócios você tem se desviado daquilo que é bom, justo, você deveria lembrar que Deus é justo, que o caráter dele é justo e que você deveria praticar a justiça. Se você mente, se você distorce a verdade, se você fofoca, denegrindo a imagem do outro, você deveria lembrar que Deus é justo e que o caráter dele é justo. Se você, nos seus estudos, no seu casamento, na sua família, você vive uma vida falsa, se ao criar os seus filhos você não faz justiça, punindo eles quando devem ser disciplinados, recompensando com bons elogios quando eles fazem aquilo que é bom, saiba que Deus é justo.
Deus sabe recompensar os seus filhos quando eles praticam o bem. Deus sabe puni-los ou discipliná-los quando eles precisam. Por isso nós devemos imitar o caráter de Deus, praticar a justiça e o juízo. Se no seu casamento você tem sido injusto ou injusta com o seu esposo ou com a sua esposa, lembre-se que o caráter de Deus é justo e você deveria ser justo também nas suas práticas, nos seus relacionamentos. A verdade, irmãos, é que Deus não revela a sua justiça a nós apenas para gerar temor. O temor tem o seu papel, mas o temor deve nos levar logo em seguida a uma prática santa da justiça que vem de Deus. Como igreja, irmãos, nós deveríamos ser reconhecidos como aqueles que praticam a justiça nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, no nosso lar, na nossa casa. Enquanto o mundo muitas vezes está muito acostumado com a distorção da justiça, seja nos seus trabalhos, seja na politicagem que nós vemos no dia a dia, nós devemos lembrar, irmãos, que nós não devemos fazer parte dessa engrenagem perversa. Se o mundo muitas vezes é injusto, nós não devemos ser mais uma peça da injustiça do mundo. Se os lares estão cada vez mais distorcidos e alicerçados na mentira, nós não devemos fazer parte, ou as nossas famílias não devem fazer parte dessa engrenagem tão ruim. Nós devemos, irmãos, aprender o juízo de Deus para praticar o que é bom, para fazer o que é justo. E nesse sentido, irmãos, nós aprendemos que há um claro papel familiar no ensino dos atributos e dos caminhos do Senhor. Perceba que no versículo 19, o texto nos diz que esse ensino deve passar de geração em geração, irmãos, com um propósito evidente de que os nossos filhos conheçam a justiça de Deus. E o que nós devemos nos questionar é o quanto nós estamos ensinando os nossos filhos a respeito da justiça do Senhor. Será que, como pais, nós temos sido bons modelos de justiça para os nossos filhos? Será que, ao discipliná-los, nós disciplinamos para que a justiça seja feita, para que eles possam amar o Senhor e temer o Senhor? Ou será que nós fazemos da nossa disciplina um ato de vingança? Será que nós somos de fato modelos para os nossos filhos quando nós damos a eles presentes? Ou será que nós somos culpados por mimá-los demais? Ou às vezes não por mimá-los demais, por sermos duros demais e não sabermos elogiá-los e recompensá-los quando eles fazem o bem? Irmãos, o texto nos chama nessa manhã para ensinar a justiça de Deus de geração em geração. Isso deve começar no nosso lar, na nossa casa. Os nossos filhos, os nossos jovens devem aprender a respeito de Deus e da sua justiça para que eles possam praticar a justiça de Deus no futuro. Os nossos filhos devem aprender hoje a respeito da justiça de Deus para que eles possam, na escola onde eles estão, eles possam se negar a colar na prova, possam se negar a filar na prova. Para que na escola onde eles estão, eles possam se negar a mentir, a enganar o seu professor, para que quando eles se tornem adultos, eles possam ser adultos justos, corretos, honestos. Não porque simplesmente o pai e a mãe mandou, mas porque Deus é justo. Nossos filhos são chamados a serem bons filhos, não simplesmente porque os pais querem que eles sejam bons filhos, mas porque Deus é justo. E eles devem praticar a justiça. Veja que nesse texto ainda, nos versículos 20 e 21, nós percebemos que Deus então se volta para ver o mal que se realizava ali em Sodoma. E veja, irmãos, é evidente que Deus ali, ele não se volta para olhar simplesmente porque Deus não sabe. Não, a ideia não é Deus então olha para Sodoma e Gomorra, ou ele vai descer e ver o que está acontecendo ali, porque ele precisa ver ou precisa conhecer o que ele não sabe. Esse não é o fato. Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisa descer em alguma cidade para ver o mal que está sendo feito nela. Mas essa ideia, irmãos, aqui de descer é de fato uma ideia de inclinação para julgamento.
Lembra que essa expressão também apareceu em Gênesis capítulo 11, quando Deus julgou a Torre de Babel? Lembra que quando os homens começaram a construir a Torre de Babel, Deus disse: vamos, desçamos para ver o que os homens estão construindo. Em outras palavras, irmãos, quando a Bíblia usa essa expressão, pelo menos nesses dois textos, que Deus desceu para ver a maldade do homem, não é porque Deus não sabe e está indo descobrir, mas é porque Deus está descendo para fazer justiça. Deus está descendo para julgar a terra. E então ele vai ouvir o clamor da cidade e então ele testificará que o clamor da cidade de fato é verdadeiro. Deus manda 2 anjos, nós vamos ver isso no capítulo 19. Deus manda 2 anjos para visitarem Sodoma e Gomorra. E esses 2 anjos vão testemunhar da maldade de Sodoma e de Gomorra. E também por causa do testemunho desses 2 anjos, o Senhor então irá julgar a terra. Observe então que no versículo 22, aqueles anjos partiram, mas Abraão ficou com o Senhor. O Senhor, irmãos, observa a maldade que se faz na terra. O Senhor é justo. O Senhor, ele desce para ver aquilo que é feito de mal na terra. O Senhor decide revelar os seus propósitos aos seus servos, para que seus servos vivam com justiça na terra. Ele sonda os corações, ele vê o mal que é feito e ele desce para punir a iniquidade. O Senhor, irmãos, ele observa a maldade que se faz na terra. E nós vamos ver a partir do versículo 23, que como justo juiz, o Senhor também julga com justiça. Veja, a partir do versículo 3 em diante, onde nós vamos ver um diálogo de Abraão com o Senhor, onde Deus deixará claro o seu propósito justo de julgar essas cidades. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso ali houver apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Veja, irmãos, os 2 anjos foram em direção à cidade de Sodoma e Gomorra, mas Deus ficou com Abraão. E então um diálogo muito interessante começou ali entre esses 2 personagens, Abraão e o Senhor. E aqui, irmãos, nós devemos ver esse diálogo da perspectiva dos 2 personagens, dos 2 envolvidos, da perspectiva tanto de Abraão como de Deus. Da perspectiva de Abraão, nós vemos evidentemente que a intercessão dele revela a sua compaixão e a sua justiça. Como servo do Senhor, como aquele que conhece a justiça do Senhor, como aquele que conhece o próprio Deus, Abraão revela em si mesmo a mesma justiça e compaixão que nós podemos encontrar no Senhor. Veja que Abraão não é injusto. Pelo contrário, Abraão é justo, ele é compassivo, ele é amoroso. A sua intercessão, irmãos, revela como Abraão não só
conhece de ouvir falar o caráter de Deus, mas Abraão de fato conheceu a justiça de Deus e reflete a justiça de Deus no seu próprio agir. Observe que Abraão não pede para que Deus não faça justiça. Pelo contrário, Abraão pede para que Deus faça justiça. E o que Abraão pede é: Senhor, não condene o justo com o ímpio. Ou seja, Abraão não está rogando por Sodoma e Gomorra. Abraão está rogando pelos justos que poderiam viver nessas cidades. O seu pedido, irmãos, é para que Deus não seja injusto, é para que Deus não faça uma injustiça, não destrua o justo com o ímpio. E aqui, irmãos, evidentemente nós devemos separar algumas coisas para evitar confusão. Quando há desastres naturais e outros tipos de acidentes, nós sabemos que justos e ímpios muitas vezes têm o mesmo destino. Mas o que nós temos em Sodoma e Gomorra não é simplesmente um desastre natural ou um acidente. O que nós temos em Sodoma e Gomorra é um ato evidente de condenação de Deus, de julgamento de Deus, de juízo de Deus. Como aconteceu, por exemplo, no dilúvio, como aconteceu na Torre de Babel. Ou seja, o texto não está nos ensinando que os crentes estão poupados ou são poupados dos desastres, dos acidentes, das doenças desse mundo. Nós vivemos e nós sabemos que a vida não é assim. Nós não estamos isentos de ficar doentes ou de sofrer um acidente. A vida é contaminada pelo pecado, o mundo está contaminado pelo pecado, e coisas assim acontecem não só com os homens maus, perversos, mas até mesmo com aqueles que amam a Deus. Mas o que nós temos aqui é algo bem diferente. Deus está exercendo juízo, julgamento, condenação sobre Sodoma e Gomorra, ou Deus irá fazer isso. E diante desse julgamento, Abraão entra como intercessor do justo, para que Deus não faça aquilo que é mal. Lógico, irmãos, quando nós olhamos a palavra justo, nós devemos entender o que ela significa. Essa palavra justo, ela aparece muitas vezes, no Antigo Testamento. Basta ler poucos salmos para observar que a palavra justo aparece constantemente na Bíblia, especialmente nos cânticos, nos salmos, não é? E aqui nós devemos entender que há duas formas de entendermos essa palavra. Primeiro, em termos legais, né, em termos do direito, a palavra justo significa alguém sem culpa, alguém inocente, alguém que não cometeu crime, alguém que foi inocentado porque não tinha culpa alguma. Mas em termos gerais da vida comum, a palavra justo significa simplesmente alguém que está comprometido com a lei de Deus, alguém que ama o Senhor, alguém que se desvia do mal para fazer o bem. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 1, essa é a figura do justo, né? O justo que não se assenta na roda dos escarnecedores, o justo que é como uma árvore plantada sobre as águas, o justo que ama a palavra do Senhor, não é? Quando nós vemos, por exemplo, o livro de Gênesis, nós lembramos que o próprio Noé foi chamado de um homem justo. E nós sabemos que Noé era um pecador, afinal de contas, Noé pecou diante do Senhor. Mas o pecado não anula o fato de alguém ser justo. O significado de alguém que é justo é alguém que ama o Senhor, que ama a lei do Senhor, que se desvia do mal, que busca fazer a vontade de Deus. E a oração de Abraão, então, é para que Deus possa salvar essas pessoas do seu justo juízo. É para que Deus não permita que naquela cidade de Sodoma e Gomorra o homem perverso morra junto com aquele que ama a Deus, que se desvia do mal e faz o bem. E a oração de Abraão, irmãos, revela como a nossa oração deve ser. Observe como em sua oração, Abraão alicerça todo o seu pedido, todo o seu clamor no caráter de Deus, no caráter justo de Deus. E é até interessante, irmãos, porque muitas vezes quando nós lemos a oração de Abraão, nós podemos pensar até que Abraão foi insistente demais, que Abraão foi até ousado demais, até mesmo que Abraão talvez tenha sido desrespeitoso, mas perceba que não. O que Abraão faz, irmãos, é usar os atributos de Deus como fundamento para os seus pedidos. O que Abraão faz é dizer: Deus, eu sei que o Senhor é justo, então faça justiça.
Eu sei que o Senhor é justo, que o Senhor não ama a perversidade, então eu rogo, não faça isso, não mate o justo com o ímpio. De tal forma que Abraão até questiona, será que o juiz de toda a terra, no versículo 25, não faria justiça? Irmãos, muitas vezes nós não oramos bem porque nós não conhecemos a Deus. Muitas vezes nós não sabemos orar e pedir a Deus porque nós não conhecemos a Deus. Nós sabemos falar muito bem, nós sabemos articular nossas ideias muito bem. Nós até sabemos o que nós desejamos, mas muitas vezes nós não oramos bem porque nós não conhecemos a Deus e o caráter de Deus. A palavra nos ensina, irmãos, que para fazermos boas orações, para orarmos de modo agradável a Deus, nós precisamos orar em conformidade com a sua vontade, de acordo com a sua palavra. E para fazermos isso, nós precisamos conhecer Deus. Somente quando conhecemos a Deus, somente quando nós conhecemos os atributos de Deus, o Deus que é justo, santo, bom, misericordioso, amoroso, o Deus que é infinito em seu ser e todas as suas qualidades, o Deus que é eterno, o Deus que não tem começo, nem meio, nem fim. Quando nós conhecemos esse Deus profundamente na sua palavra, então nós nos tornamos pessoas que oram de modo agradável a Deus. Aprenda a orar conhecendo a Deus, como Abraão fez. Abraão conhecia a justiça de Deus e por isso Abraão orou de forma correta. O Senhor é justo, ó Deus. Faz justiça. As palavras então de Abraão revelam a sua humildade diante de Deus. Veja que Abraão, mais uma vez, ele diz, Senhor, não se ire comigo. Eu me atrevi a falar com o Senhor mais uma vez. Ou seja, Abraão está pedindo, está rogando a Deus, não de forma desrespeitosa, mas ele está fazendo isso com todo o cuidado, para que ele possa ser ouvido com Deus, não como alguém que de forma orgulhosa fala com o Senhor, mas como alguém que de forma humilde se coloca diante dele. Abraão até mesmo reconhece que ele é pó e cinza diante do juiz de toda a terra. E é interessante então que no versículo 25 nós temos essa questão, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? E aqui nós vemos que Abraão confia no caráter de Deus, faz a sua petição, e a resposta de Deus então revela que havia de fato oportunidade de misericórdia para Sodoma e Gomorra. E aqui nós podemos olhar o outro lado dessa oração. Se nós olhamos o lado de Abraão, nós podemos olhar também o lado de Deus. Nós podemos perceber que, na maneira como Deus responde a Abraão, havia claramente possibilidade de arrependimento ou de salvação para Sodoma e Gomorra. Pelo menos para os justos que estivessem ali. Veja que Deus disse que se tivessem ali 50, ele pouparia aquela cidade. Se houvesse ali um grupo pequeno de 45, depois de 40, depois de 30, depois de 20, depois de 10 pessoas, se apenas 10 pessoas justas estivessem ali, ele pouparia aquela cidade. E esse diálogo, essas informações numéricas revelam duas coisas para nós, pelo menos. Primeiro, o caráter misericordioso e compassivo de Deus, a ponto de poupar cidades perversas se apenas 10 pessoas que amassem o Senhor estivessem ali. Por outro lado, isso também nos mostra a terrível perversidade dessas duas cidades. Nem mesmo 10 pessoas se encontravam ali que amassem o Senhor e se desviassem do mal. Irmãos, eu creio que esse aspecto da oração se aplica perfeitamente ao que nós vemos nas nossas vidas e no nosso país e ao longo e ao redor desse mundo. Eu creio, irmãos, que Deus sim faz misericórdia e derrama sua graça sobre países, sobre cidades, sobre estados, por causa daqueles que amam o Senhor e se desviam do mal. Eu creio que Deus, ouvindo o clamor da sua igreja pelos governantes, Ele pode levantar bons governantes que façam o bem.
Eu creio que sim, que Deus, por amor ao seu povo que está presente em uma nação, Ele possa trazer dias de paz, dias de tranquilidade para aquele povo. Mas eu também creio, irmãos, por ler essa passagem, que é possível que nações sofram, cidades, estados sofram, porque não há povo de Deus ali. E países sofrem a punição de Deus, sofrem o juízo de Deus, porque ali não há pessoas que amem o Senhor e se desviem do mal, pessoas que sejam justas. O que nós podemos ver nessa cidade, Sodoma e Gomorra, é que apenas a pequena família de Ló seria salva. Nem 10 pessoas justas viviam naquela cidade. Por causa da misericórdia de Deus, aquela pequena família seria salva. Mas as cidades não seriam poupadas, porque ali não havia ninguém, a não ser a família de Jó, que amasse a família de Ló, perdão, que amasse o Senhor e que fosse justa aos olhos do Senhor. O diálogo, irmãos, de Deus com Abraão deixa claro a justiça de Deus. Observe que nós podemos, ao olhar esse diálogo, observar os aspectos de Deus como um justo juiz. É interessante que um comentarista chamado Bruce Waltke, ele elenca esses elementos da justiça de Deus de forma muito interessante. Observe, por exemplo, que Deus, antes de exercer o seu juízo, ele investiga minuciosamente aquilo que estava acontecendo. No versículo 22, Deus diz: eu descerei e verei o que está acontecendo. Ele envia 2 testemunhas, 2 anjos, para que possam dar testemunho daquela maldade, daquela cidade, para que fique evidente não só a ele que sabe todas as coisas, mas para que fique evidente para todos que aquelas cidades eram perversas. Além disso, Deus garante 2 testemunhas no julgamento. Os seus 2 anjos veriam com seus próprios olhos a perversidade daquelas cidades. Além disso, Deus demonstra compaixão pelos sofredores e Ele, então, anuncia que iria poupar caso houvesse justos ali. O Senhor, então, prioriza a misericórdia, porque Deus diz: se houver ali alguns que sejam justos e que amam o Senhor, eu pouparei. Mas o Senhor também entende quando a misericórdia não deve ser exercida. O Senhor, irmãos, faz tudo aquilo que nós devemos encontrar num justo juiz. Ele investiga as evidências, ele conta com testemunhas fiéis, ele inocenta o inocente, culpa o perverso, ele exerce misericórdia, mas ao mesmo tempo ele exerce juízo e julgamento. Irmãos, talvez esse seja um dos aspectos mais difíceis de nós compreendermos a Deus e um dos aspectos mais distorcidos ou até esquecidos. Em quantas igrejas nós podemos ir para ouvir pregações que falem a respeito do caráter justo de Deus, que pune o pecador e que faz justiça na terra? Quantas igrejas podem ouvir, por exemplo, o Salmo de número 11, que nós cantamos, que o Senhor é justo, que Ele odeia o homem que pratica a perversidade? Quantas igrejas, de fato, podem anunciar o caráter justo de Deus? Infelizmente, irmãos, nós temos vivido dias onde a justiça de Deus tem sido negligenciada em nome, e aqui veja, isso não é verdade, isso é apenas uma desculpa, em nome do seu amor e da sua misericórdia. Mas o que nós vemos, irmãos, é que a justiça de Deus é parte fundamental do seu caráter, é a própria essência do seu caráter, de maneira que em toda a redenção de Deus nós podemos ver a sua justiça. E isso se revela de maneira última e plena na própria cruz de Cristo. A cruz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, revela de modo evidente o Deus que faz justiça e julga toda a terra. Ao mesmo tempo, a cruz de Cristo, irmãos, revela o Deus da graça e da misericórdia, que providencia misericórdia para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que creem. E aqui eu faço uso das palavras de Tim Keller quando ele diz: é somente na cruz que podemos compreender como Deus é capaz de resolver essa tensão
entre graça e justiça. Porque na cruz, irmãos, o nosso pecado foi derramado sobre Cristo Jesus, para que a sua justiça pudesse ter sido derramada em nós. Na cruz, como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, Deus fez pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz, irmãos, Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho, a ira que deveria vir sobre nós. É somente, irmãos, através da cruz que, como Paulo diz, Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando nós nos esquecemos da justiça de Deus, nós nos esquecemos do próprio Evangelho. Não adianta falar do amor de Deus, não adianta falar da misericórdia de Deus e da graça de Deus se nós não falamos da sua justiça. Porque se nós não falamos da justiça de Deus, nós não estamos falando do Evangelho. Porque no cerne do Evangelho está o Deus justo que derramou o seu justo juízo sobre Cristo Jesus, para que a justiça de Deus pudesse estar sobre nós, não para a nossa condenação, mas para a nossa salvação. Sem o Evangelho de Cristo crucificado, irmãos, nós sempre cederemos ao pecado. E é interessante que o Keller ele faz uma aplicação belíssima disso. Sem o Evangelho da cruz, sem o Evangelho justo da cruz, nós sempre cederemos ao pecado. Seja para viver debaixo da sua culpa, seja para viver debaixo do seu medo. Ou, na cruz, nós então, irmãos, encontramos a tensão resolvida. Uma resolução que permite que a gente viva vidas obedientes de justiça a Deus, reconhecendo ao mesmo tempo que nós somos pecadores e desobedientes. É na cruz de Cristo que nós encontramos a liberdade para aceitarmos, sem orgulho, a cruz de Cristo. Ao mesmo tempo que diante dela nós somos desafiados a viver de modo agradável ao Senhor. Nas suas palavras, a cruz é o lugar onde nós encontramos a liberdade de nos aceitarmos sem nos orgulharmos e de nos desafiarmos sem sermos esmagados. A cruz revela que Cristo nos recebe como pecadores, mas não para vivermos como pecadores, mas para vivermos para a glória dele. Ao mesmo tempo, na cruz, nós somos lembrados que toda nossa obediência, todo o nosso esforço por fazer justiça é inútil sem o sacrifício e sem a obra de Cristo. Por isso, irmãos, se nós não conhecemos o Deus da justiça, nós não conhecemos a cruz de Cristo. E o mesmo pode ser dito. Se nós não conhecemos a cruz de Cristo, nós não conhecemos o Deus que é justo. E por isso, nessa manhã, eu desafio você a lembrar que Deus é o justo juiz de toda a terra. Não para que você tema e se esconda, mas para que você possa ir até Ele em busca daquele que é justo e justificador daqueles que estão em Jesus Cristo. Nessa manhã eu gostaria que você lembrasse que o mesmo Deus que é justo, Ele também providenciou graça, misericórdia através da cruz de Cristo. Creia no Deus que é justo. Creia que a justiça de Deus é parte fundamental do Evangelho. E é porque Deus é justo que nós somos salvos por meio da cruz justa e graciosa do Senhor Jesus Cristo. Olhe para a cruz do Senhor. Olhe para o seu caráter. E olhe para como o caráter justo de Deus pode ser visto em Cristo. E uma vez que ele pode ser visto em Cristo, ele pode ser visto em nós. Afinal de contas, em Cristo, nós fomos feitos justiça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é o justo juiz de toda a terra. As nações devem temer o Senhor, porque o Senhor julga o perverso.
Ao mesmo tempo, as nações devem se voltar ao Senhor, porque em Cristo o Senhor perdoa e salva pecadores. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque na cruz de Cristo nós podemos ver o justo juiz que condenou o pecado no Filho, para que nós pudéssemos ser chamados de justiça de Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por quem o Senhor é. Louvado seja o Teu nome pelas obras que o Senhor fez e faz na terra. Louvado seja o Teu nome pela Tua justiça e pela Tua gloriosa salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dEle, do Teu Filho Jesus. Amém.